E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os 3 principais pontos que um dos maiores traders do mundo analisa no momento de fazer um day trade dentro do mercado. Vamos lá então? De quem eu tô falando? Sim, Larry Williams. Falar desse cara no mundo do trading é mais ou menos como falar sobre o Michael Jordan no basquete, sobre o Federer no tênis, sobre o Messi no futebol. São caras que se destacam dentro de níveis profissionais. Então a gente precisa entender o que esses caras fazem, pensam e comem para a gente conseguir aplicar dentro do nosso sistema, dentro daquilo que a gente acredita. Então eu trouxe os 3 principais pontos que ele analisa, que ele olha no momento em que ele vai fazer um day trade. Primeiro ponto é a forma como ele enxerga o intradiário. Quando ele olha para uma ação, o Larry Williams, ele divide o intraday em 3 fluxos, ok? Primeiro fluxo, segundo e terceiro. Ele divide isso em questão do horário e da direção. O primeiro e o terceiro fluxo são os fluxos mais direcionais. São aqueles que o trader precisa estar atento porque é mais provável que ali seja direcional. E é isso que a gente quer direção, a gente quer comprar no ponto A e a gente quer que o papel suba até o ponto B para a gente extrair dinheiro em cima disso. Não dá para fazer dinheiro sem direção, né? Então ele identificou que o primeiro e o terceiro fluxo tem mais direção e o segundo fluxo costuma ser corretivo, tá? E ele dividiu isso em horário. O primeiro fluxo é a parte da manhã. Aqui no mercado brasileiro, mercado à vista, a gente pode entender que o primeiro fluxo acontece entre 10 e 13 horas, tá? Ali costuma ter mais direção, porque é ali onde as instituições, os grandes players costumam se posicionar e isso faz com que o mercado ande. Então a gente precisa nos focar ali. O segundo fluxo normalmente costuma ser contrário ao primeiro, então se o primeiro foi de alto, o segundo fluxo tende a ser de baixa ou lateral, não ir para lugar nenhum. Para que no terceiro fluxo aconteça uma nova arrancada e ali então os grandes players começam a fechar ou aumentar as posições e a gente costuma ter então também uma direção bem forte. É mais ou menos como entender um engarrafamento no dia a dia, né? O primeiro engarrafamento é aquele às 8 horas da manhã, todo mundo indo para o trabalho. Depois a gente tem um período ali onde o engarrafamento fica um pouco mais tranquilo, né? O trânsito fica mais tranquilo. O segundo fluxo e o terceiro fluxo costuma também ser mais pesado às 17 horas. Olha só, deixa eu botar aqui no gráfico que vai ficar mais tranquilo. Quer ver? Então esse aqui é um exemplo de B2W, hoje, por exemplo. Tá? Olha só, primeiro fluxo direcional, o mercado abriu em gap aqui, depois disso caiu 4,5%. O segundo fluxo lateral, nesse caso, é normal o segundo fluxo ser contrário ao primeiro, tá? Esse é o mais propenso. Mas se for lateral, isso significa que o primeiro fluxo é muito forte e a gente tem uma grande propensão do terceiro fluxo ser tão forte quanto o primeiro, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o primeiro ponto que o Larry vê é como o mercado se desenha no intraday em 3 fluxos. Primeiro é o que a gente quer, tá? Porque a gente quer se posicionar na direção. Segundo, a gente não quer operar porque ele não tem movimentação. E se a gente não pegou o primeiro fluxo, o fluxo da manhã, a gente deve esperar o início do terceiro fluxo porque ele tem maior propensão de ter uma tendência. O segundo ponto que ele traz é: os day traders não vão conseguir tirar dinheiro todo dia. Ah, isso é muito interessante, um cara de tamanha expertise falar isso, porque vai totalmente contra ao que muita gente prega por aí de ganhe R$200 por dia, ganhe R$500 por dia, todos os dias. Cara, não existe. O maior trader, um dos maiores traders do mundo, dá essa afirmação e ele traz com bases o porquê disso. E um dos principais pontos que ele traz o porquê disso é a questão da natureza do mercado. O mercado, ele se anda de forma a contrair, expandir, É assim que a gente vê nas ondas e é assim que a gente vê nos candles. Então, quando a gente tem um candle de expansão, um candle amplo, o mais propenso é que no dia seguinte a gente tem um dia de contração. E se a gente tem um dia de contração, o mais propenso é que no dia seguinte a gente tem um dia de expansão. Então, o que o Larry fala no segundo ponto é: procure no gráfico diário por candles pequenos. Porque na natureza do mercado, se a gente identifica um candle pequeno, no dia seguinte, o mais provável é que a gente tenha um dia direcional, um dia amplo. Olha só, vamos voltar para o gráfico aqui de novo, tá? Pegando a própria B2W, vamos botar aqui no gráfico diário. Olha só o que a gente tem aqui. Identificou um candle pequeno, como esse candle aqui de ontem, o mais propenso é que no candle seguinte seja uma barra direcional como essa. Então ele vai para o gráfico diário e ele filtra os papéis que fizeram candles estreitos, pequenos, uma série de 1 ou 2 candles, para saber que, ó, no dia seguinte eu preciso estar de olho nesse papel, porque provavelmente a gente vai ver uma grande direção e eu quero estar atento, preciso estar atento a esse papel. Segundo ponto é esse. E o terceiro ponto, deixa eu voltar aqui, e o terceiro ponto é a forma como ele entra nas operações.
ele procura sistemas em que ele costuma entrar o mais próximo da abertura possível, tá? Primeiro, ele localiza as grandes barras. Terceiro, ou melhor, segundo, né? Terceiro ponto, mas segundo ponto depois de localizar as grandes barras é tentar entrar o mais próximo da abertura, né? Porque se tu sabe que o dia de hoje tem uma maior propensão de ser direcional, tu não vai querer entrar o mais próximo possível da abertura, porque o ponto da abertura tende a ser o mais próximo possível da mínima, né? Se for um candle direcional de alta, ele tende a ser o mais próximo da mínima e tu vai querer fechar o mais próximo da máxima. Isso costuma ser no fechamento. Então ele opera sistemas que ele consiga entrar o mais próximo da abertura e encerrar a sua posição o mais próximo do fechamento, para assim pegar uma grande tendência. E é ali que ele vê que está o big money, como ele fala, certo? Então são esses 3 pontos principais que ele vê. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, dá um joinha aqui, compartilha esse vídeo para chegar no maior número possível de pessoas, tá certo? A gente se vê, um forte abraço, até mais!